Olá, para participar do Saber Direito Debate de hoje, nós convidamos o Procurador do Estado de São Paulo e professor Nilton Carlos de Almeida Coutinho. Professor, muito obrigada pela participação. Que isso, eu que agradeço o convite. Professor, a primeira pergunta, a aula do senhor foi sobre legislação social. Sim. Qual que é a relação disso com os direitos sociais e quais são esses direitos? Bom, legislação social, na verdade, é a disciplina que eu ministro na UNB, que é basicamente uma introdução a um dos direitos sociais, que no caso é o direito do trabalho. Então é um curso voltado para questões jurídicas, mas para alunos que normalmente não são afetos ao direito. Então alunos da administração, economia, ciências contábeis, etc. E basicamente o que ele faz? Então ele analisa esses direitos sociais, com maior foco especificamente no direito do trabalho, de modo que esses alunos possam compreender e atuar melhor nas suas futuras profissões. Então, quer dizer, o reflexo desse aprendizado é comparativo, é em outras situações, né? Sim, ele é bem amplo. Então, como eu falei, são vários direitos sociais, Então, por exemplo, a Constituição Federal, ela explicitamente, no artigo 6º, ela explica como direitos sociais, a saúde, a alimentação, o trabalho, a proteção à maternidade, dentre outros. É um rol exemplificativo, justamente por se tratar de um direito fundamental, e dentro dessa lista de direitos fundamentais, a UNB, no caso, e a maioria das faculdades que tem essa disciplina em seus cursos, elas focam mais no direito do trabalho. Por quê? Porque é um direito que o aluno irá ter contato tanto quanto empregado, quanto eventualmente como empregador, no caso dos administradores, etc. Quais são as características, professor, do direito fundamental? Bom, os direitos fundamentais, aí o que nós temos? Nós temos ele como direitos que são inerentes à pessoa, então o fato de uma pessoa existir, o fato de uma pessoa ser um ser humano, lhe dá esses direitos. São direitos que nós chamamos de universais, porque eles não podem ser limitados a determinadas pessoas, então todas as pessoas, independente de raça, cor, classe social, ela possui, ela dispõe desses direitos. E dessa característica dos direitos fundamentais surgem outras. Então, por exemplo, os direitos fundamentais, eles são indisponíveis, o seu titular não pode abrir mão deles, então eu não posso abrir mão do meu direito à vida, eles são inalienáveis, eu não posso vender. Então, quando a gente fala doação de rins, doação de algum órgão do corpo, esse ato, quando permitido, ele tem que ser voluntário. Eu não posso vender um direito, eu não posso vender a minha saúde, eu não posso abrir mão desse direito. Então, eles são irrenunciáveis, são indisponíveis, são imprescritíveis, ou seja, eu não tenho um tempo fixado para exercer esse direito. Esses direitos me acompanham durante toda a minha vida, desde a concepção até a morte do indivíduo. E alguns ainda vão além. A gente fala, por exemplo, do direito ao respeito aos mortos. Então, essa honra, imagem e tal, são direitos que também são tutelados como direitos fundamentais. Então, são direitos realmente bem amplos e que eu digo que eles se desenvolvem, que eles se ampliam ao longo do tempo. Direitos que hoje são fundamentais, antes não eram, da mesma forma que direitos que hoje não são fundamentais, no futuro o serão. Especificamente aí na questão relacionada aos direitos do trabalho, eu falo para os meus alunos, imaginem há 100 anos atrás, você fala em direito às férias. Imagine você explicar para um senhor de engenho, ou um proprietário de uma empresa, falar que o funcionário ficaria 30 dias sem trabalhar, receberia salário durante esses 30 dias e mais, com 1/3 nesse período para que ele pudesse aproveitar suas férias com a sua família, etc. Então, são direitos que há poucas décadas atrás, nós diríamos que inexistentes. Ninguém pensava nisso. Ninguém pensaria. Seria até um absurdo você fazer esse tipo de proposta para um empregador daquela época. Hoje, todo mundo sabe de todos esses direitos que nós temos, direito à maternidade, então licença gestante, licença paternidade. Em países um pouco mais evoluídos, na questão dos direitos fundamentais, nós temos até uma licença paternidade num tempo maior, em alguns países até equivalente à licença gestante. Falando em trabalho, professor, quais são os princípios que orientam o direito do trabalho? Bom, então, para que a gente estude o direito do trabalho, a gente tem que partir dessa concepção, então, de direito fundamental, de um direito social, e aí, então, a gente consegue entender quais são os princípios que orientam. Então, por exemplo, o princípio da proteção.
o direito do trabalho ele tem essa característica. Como é um direito fundamental do empregado, ele tem por natureza, né, então ele tem como princípio realmente a proteção desse empregado. E por conta disso nós teremos outras derivações. Por exemplo, na dúvida entre duas normas, né, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquela que beneficia em maior grau o empregado. Né? Por quê? Justamente por essa característica dele. Estou falando de direitos fundamentais, estou falando de proteção a um indivíduo, uma pessoa que, em tese, né, ou em regra, ele não está numa situação de equivalência com o empregador. Então, o empregador, ele tem, né, por deter o capital social, né, então ele tem um poder maior em relação ao empregado. Então, para garantir essa equivalência dos direitos, para que o empregado não tenha seus direitos tolhidos, então a gente faz isso, a gente dá mais direitos para o empregado, então a gente tenta proteger mais o empregado, de forma que essa relação contratual, essa relação empregatícia, ela seja realmente equilibrada. Em relação à jornada de trabalho, o senhor poderia citar algumas regras que limitam a duração da jornada, estipulando aí os limites máximos e a questão também da prorrogação, eventuais prorrogações? Sim, com certeza. O que nós temos, na verdade? Então, como eu falei, o empregado é a parte hipossuficiente da relação. Né? Então, o empregado ele não teria condições de resistir, né, aos pedidos, vamos dizer assim, do empregador. Por conta disso, a Constituição colocou regras explícitas para a proteção desse empregado. Então, por exemplo, nós temos uma jornada semanal limitada em 44 horas pela Constituição Federal e uma jornada normal de até 8 horas por dia. Para quê? Para evitar abusos. Então, nós temos que proteger a saúde do empregado. Então, voltando sempre nessa questão de direitos sociais, direitos fundamentais. Então, para protegê-lo de uma forma eficaz, a gente não pode deixar que as partes convencionem isso. Por quê? Porque o empregador sempre irá acabar retirando mais do empregado e o empregado vai aceitar. Então, por conta disso, nós temos várias regras. Então, nós temos, além das que eu já citei, temos o descanso semanal remunerado, que é obrigatório. Então, observe o detalhe. Descanso semanal remunerado. Por quê? Porque, do contrário, o empregado ele tentaria abrir mão desse dia para que ele pudesse trabalhar para ganhar, né? Sim, sim. Então, por conta disso, esse descanso semanal é remunerado. Né? Da mesma forma, entre uma jornada de trabalho e outra, tem que haver um período mínimo de descanso aí de 11 horas. Para quê? Para que ele possa realmente ir para a sua casa, descansar, ter um contato com a sua família. Né? E do direito a essas limitações de jornada, nós teremos outras. Né? Então, por exemplo, as férias. Então, após um período de um ano, então, ou seja, depois que o empregado trabalhou um período X, né, ele tem direito a esse descanso. Para quê? Para que ele possa usufruir com a sua família e etc. E aí a última pergunta que você me fez, né, na verdade, em relação à compensação de horários. Isso. Com relação a isso, esclarecer inicialmente que a Constituição, ela expressamente, ela autoriza, né, essa realização. A Constituição, ela permite, né, a compensação de horários. Né? Por quê? Porque isso é útil para o empregado em certas situações que ele precisa, eventualmente, tem problemas sociais, então a gente cria entre aspas, quase um banco de horas para que ele compense futuramente. E, da mesma forma, a Constituição também limitou essa jornada extraordinária, porque quando você compensa uma jornada, o que você faz, na verdade? Você trabalha um período a mais durante um dia para cobrir para compensar um período posterior. Então, o que a Constituição faz? Ela limita primeiro as horas extras, em regra 2 horas extras no máximo, e lembrando, as horas são extraordinárias. Né? Nós não temos uma jornada de 10 horas diárias, nós temos uma jornada de 8 horas, que eventualmente, que a depender da situação, se ela for exigível, né, ela pode ser prorrogada por até 2 horas. E essa hora, por ser extraordinária, ela tem um adicional de no mínimo 50% em relação à hora normal. Tá? Então, essa hora, em regra, ela é remunerada e remunerada com 50% a mais. E aí, excepcionalmente, a gente pode fazer essa compensação de horários, ou seja, essas horas que eu trabalhei a mais um dia, eventualmente podem ser compensadas futuramente. Professor, o senhor continua aqui no estúdio, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a conversa continua com o professor Nilton Carlos de Almeida Coutinho. Não saia daí.
O Saber Direito Debate está de volta. Quem participa nesta semana é o procurador do Estado de São Paulo e professor Nilton Carlos de Almeida Coutinho. Professor, demissão por justa causa, em quais situações pode ocorrer? Bom, as hipóteses de demissão por justa causa, elas encontram-se previstas no artigo 482 da CLT, né? E é importante frisar que esse rol é um rol extenso, mas é um rol exaustivo. Então, as hipóteses de demissão de justa causa são apenas aquelas que estão constando expressamente nesse artigo. É claro que algumas dessas hipóteses têm um tipo amplo, né? Então, por exemplo, você pode demitir um funcionário por justa causa por desídia. O que é desídia, por exemplo? Né? Desídia é a falta de compromisso com o trabalho. É o funcionário que chega atrasado, é o funcionário que não respeita as ordens, é um funcionário realmente desidioso, né? Mas o que nós temos, na verdade? Nós temos aí como configurar essa desídia. Então, é uma falta, é uma ausência, é o descumprimento de uma tarefa que caracteriza a desídia? Não, né? A desídia, ela pressupõe a reiteração de atos, a reiteração de condutas. E aí, vai caber ao empregador, né, tentar gerir isso da melhor forma possível. Então, um atraso, você pode advertir verbalmente, uma segunda você pode dar uma advertência por escrito, né? E você vai aumentando a graduação dessas sanções até que chegue-se ao ponto, efetivamente, de termos uma hipótese de demissão por justa causa. É o último caso, né? Sim, é o último caso. O empregador tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos que proteger a relação de emprego. Então, claro, todo mundo está sujeito a problemas no dia a dia. Então, atraso, pode acontecer uma série de questões que justificam esse ato. Então, somente se ficar caracterizada realmente essa desídia, essa falta de compromisso com o empregado, é possível a demissão por justa causa. E aí nós temos outras hipóteses na lei, como eu falei, é um rol extenso. Né? Então, nós temos, por exemplo, embriaguez constante, e eu estou falando de embriaguez fora do horário de trabalho, tá? Ou embriaguez em trabalho. Claro, embriaguez no trabalho, basta uma única hipótese. E aí, claro, também não vamos confundir com a hipótese do alcoolismo, né? Porque aí o alcoolismo é uma doença, né? Se esse empregado ele tem uma doença, né? Não é uma hipótese de demissão, né, por justa causa, né? Sim, o caso de um afastamento para cuidar efetivamente da sua saúde, né? Voltando sempre na questão que eu falo, nós estamos falando sobre um direito fundamental do indivíduo, proteção da dignidade da pessoa humana. Por que o trabalho? Porque o trabalho é a forma pela qual essa pessoa vai conseguir renda, dinheiro para suprir as suas necessidades, da sua família, né? Então, com moradia, lazer, transporte. Então, nós temos que proteger o trabalho porque ele é um direito fundamental do empregado. E, por conta disso, a demissão por justa causa, né? São hipóteses realmente excepcionais na lei. A lei tenta proteger, então, a continuidade dessa relação de trabalho para que o empregado, o empregador, eles consigam fazer com que essa relação caminhe de uma forma tranquila e trazendo benefícios para ambos, tanto para o empregado, né, quanto para o empregador. Agora, a rescisão do contrato por culpa do empregador, há situações em que ocorre isso? Sim, nós temos também, porque da mesma forma, quando a gente estabelece um contrato de trabalho, esse contrato ele prevê o quê? Ele prevê direitos e obrigações. Para quem? Para ambas as partes, né? Então, o empregado tem seus deveres e tem seus direitos, da mesma forma que o empregador tem seus direitos e deveres. Então, da mesma forma que o empregado tem a obrigação de trabalhar nos horários estabelecidos, cumprir as funções para as quais ele foi contratado, o empregador também tem obrigações. Então, ele tem que pagar o salário em dia, né? Porque esse salário é o que vai manter o empregado. Ele tem que conceder ao empregado condições de higiene no local do trabalho, então saúde. Então, o local de trabalho é um local onde ele vai passar 8 horas por dia, 1/3 da vida dele, né? Então, esse local tem que ser o mais salubre possível. Claro, existem também algumas atividades que realmente não tem como, elas são insalubres ou elas são perigosas, né? Eu até brinco com os meus alunos, um policial. Você pode colocar equipamento, a prova de bala, etc., mas a profissão em si, ela é perigosa, né? Ela é perigosa, não tem como você falar que ela não é. O que o empregador pode fazer? Ele pode atribuir algumas condições para melhorar esse trabalho, né? E se o empregador descumprir suas obrigações, então se ele não paga o salário do empregado, por exemplo, o empregado ele pode rescindir esse contrato por culpa do empregador. E aí qual que é a consequência? A consequência é que todos os direitos
que o empregado teria numa hipótese de demissão sem justa causa são garantidos. Então, multa de 40% sobre FGTS, todos esses direitos que eu teria numa rescisão contratual sem culpa do empregado, ou seja, uma demissão sem justa causa, são devidas também nessa hipótese de demissão por culpa do empregador. Professor, a lei proíbe o menor de 16 anos de trabalhar, salvo na condição de aprendiz, né? Essa proibição trouxe benefícios aos direitos fundamentais? Sim, ela trouxe, né? Se você pegar a redação desse artigo antes da emenda constitucional 20/98, ela falava o quê? Ela falava que era proibido o trabalho abaixo dos 14 anos, salvo na condição de aprendiz, e não limitava a idade do aprendiz, né? Quantos anos esse aprendiz deveria ter. Então, eu poderia ter um aprendiz com 12, 11, 10 anos. Essa alteração legislativa, ela limitou isso. Então, trabalho a partir dos 16 anos e entre 14 e 16 o trabalho seria permitido, porém, apenas na condição de aprendiz. O único detalhe que eu faço uma ressalva aí é que essa alteração, na verdade, surgiu na reforma da Previdência. Então, não foi uma reforma, uma emenda constitucional que expressamente previa a proteção da infância e da juventude. Fez isso, mas de forma indireta. Na verdade, o que ela fez? Ela alterou, né, ela reduziu a entrada no mercado de trabalho. Então, o menor ele vai entrar mais tarde no mercado de trabalho, vai entrar com 16 ou eventualmente no 14, com 14 anos. E a consequência é o quê? Que ele demoraria mais tempo para se aposentar. Então, na verdade, foi uma reforma pensada para a Previdência, mas que acabou protegendo aí a infância e juventude. Agora, qual é a diferença, ele entrando como aprendiz, né? Em que muda o fato dele entrar como aprendiz? Quais são os direitos que ele tem garantidos para não estar como um empregado, um funcionário? Não, basicamente o aprendiz ele tem os mesmos direitos de um empregado. A única diferença, como o próprio nome diz, né, que ele, além do trabalhar, né, tem que haver uma preocupação em qualificação, em preparação efetivamente para o trabalho. Então, nós temos um aprendiz, né, já com direitos trabalhistas, que, além de trabalhar, vai ter o quê? Ele terá uma preparação para o trabalho. E aí temos algumas exceções. Por exemplo, o aprendiz, ele não pode fazer hora extra. Tá? Por quê? Porque se eu estou aprendendo, né, eu tenho que aprender dentro da jornada de trabalho. Então, não se justifica horas extras por um empregado aprendiz. Tá? E aí nós temos outros direitos também garantidos, tentando fazer esse contraponto entre trabalhar e acesso à educação, aprender. Certo, professor, alguns dos direitos conferidos ao trabalhador rural e urbano. Bom, o que a Constituição fez, na verdade, né? Ela equiparou no artigo 7º os direitos dos empregados urbanos e dos empregados rurais. O artigo 7º da Constituição tem um rol aí de 34 incisos, né, que são direitos garantidos para ambas as categorias. E aí nós teríamos uma terceira, né, que são os empregados domésticos, que também têm direitos trabalhistas do artigo 7º, mas não todos. Tá? Nós tivemos aí recentemente uma reforma constitucional que estendeu os direitos dos empregados domésticos, ampliou esses direitos, mas não em relação a todos os direitos. Alguns se justificam, alguns não. Por exemplo, o empregado doméstico ele não tem direito à participação nos lucros e resultados. Faz sentido, né? Porque o empregado doméstico ele desempenha uma atividade numa residência, numa casa. Então, num local que não tem atividade econômica, não existe esse objetivo. Então, obviamente, ele não vai ter participação nos lucros, né? Outros direitos a gente pode começar a questionar. Por exemplo, o empregado doméstico ele não tem direito ao adicional noturno. Mas será que a inexistência desse direito se justifica? Não sei, não vou entrar nesse mérito agora. Talvez por conta do horário que, em geral, as atividades são realizadas, talvez porque o Constituinte não pensou nessa possibilidade, porque hoje eu posso ter uma pessoa que trabalha no período da noite e gostaria de ter um empregado doméstico que organizasse a sua casa nesse período. E aí ele faria jus ao adicional noturno. Mas, falo novamente, esse direito não foi previsto para os empregados domésticos. Então, aí, respondendo a sua pergunta, em relação aos
trabalhadores urbanos e rurais não há diferença. Ambos têm todos os direitos previstos nesses 34 incisos que eu mencionei. Então, só para fazer uma pequena listinha aí, temos o FGTS, né, o adicional noturno, que é previsto, né, a remuneração pelas horas extras, né, a licença maternidade, a licença gestante, né, a proteção à maternidade e à infância, proteção contra a automação na forma da lei. Né, e aí o que é essa automação? Essa mecanização, essa substituição do empregado por uma máquina. Tá? Isso tem que ser feito com cautela, por quê? Porque se você tira os postos de trabalho de empregado, né, porque você mecanizou, informatizou um determinado trabalho, você pode impactar muito significativamente aquela família ou aquela região. Pensemos, por exemplo, na hipótese do corte de cana, né, que em cidades com tradição rural, você tem aí 80% da população da cidade que trabalha nessa atividade. Se você mecaniza a atividade de uma forma abrupta, o que acontece? Né? As pessoas, aquela cidade vai acabar, porque nós temos 80% de desempregados e os outros 20% devem ser crianças. Então, toda a economia ela circunda, né, ela vive em torno disso. Então, essa mecanização, muito embora ela seja interessante, seja importante, ela tem que ser feita com cautela. Então, nesse caso, por exemplo, no estado de São Paulo, né, essa mecanização, essa automação, ela foi feita em forma gradativa, gradual. Então, nós temos uma porcentagem de pessoas que vai acabar perdendo esse trabalho por ano. Para quê? Para que elas tenham tempo para se preparar, se qualificar para outra atividade, pensar em outro mercado de trabalho, etc. Professor, a conversa continua daqui a pouco. O Saber Direito vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Saber Direito Debate está de volta e agora é o momento de conferir as sugestões de biografia trazidas pelo nosso convidado desta semana, o procurador do Estado de São Paulo e professor Nilton Carlos de Almeida Coutinho. A primeira sugestão é Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes. Professor, o que tem aqui de forma resumida que interessa ao estudante, ao profissional da área? Bom, dentro da temática aí que eu trato na disciplina de legislação social, eu resolvi trazer a obra do professor Alexandre de Moraes por ser uma obra introdutória. Então, ela trata dos direitos humanos de uma forma resumida, de uma forma simples, didática, e ele analisa os principais incisos do artigo 5º, que na nossa Constituição, né, são os direitos fundamentais. Muito embora nós tenhamos direitos previstos em outros artigos da Constituição Federal, eu resolvi trazer esse livro como uma leitura inicial para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre os direitos fundamentais e os direitos sociais. Segunda sugestão, Curso de Direito do Trabalho, de Maurício Godinho Delgado. Uma obra bem extensa, né, professor? Sim, não. Eu resolvi trazer a obra do professor Godinho Delgado, né, porque é uma obra clássica, todos os operadores do direito conhecem, né? É um ministro do TST com uma vasta publicação acadêmica, artigos, livros, né? É um ministro bastante atuante no TST que analisa a questão dos direitos do trabalho dentro de um enfoque de direitos fundamentais, de direitos sociais. Então, uma preocupação realmente com a manutenção da dignidade da pessoa humana. Certo. A terceira sugestão, Direito do Trabalho, de Sérgio Pinto Martins. O que tem aqui, professor, Sim, de interessante? A obra do professor Sérgio também é bastante interessante, porque ele escreve tanto na área do direito do trabalho, quanto na área de direito de segurança, previdência, né? Então, são livros que eu acho que os dois se complementam, né, para aquele operador de direito que queira ter uma segunda opinião sobre algum tema específico. Eu acho que as duas obras fazem um bom contraponto em relação aos direitos do trabalhador. Certo. E, por fim, Legislação Social, Direito do Trabalho, do professor Nilton Carlos de Almeida Coutinho. Professor, o que tem na obra do senhor? Bom, essa obra, na verdade, ela foi gestada, né, durante as minhas aulas como professor na UNB. Né? Então, é uma obra, eu diria, introdutória ao direito do trabalho, que é aí uma espécie de direito social, para aqueles que não são da área jurídica ou para aqueles que são da área jurídica e estão iniciando os primeiros passos nessa discussão. Então, eu analiso aí de uma forma bem resumida esses direitos constitucionais dos trabalhadores, então os direitos que a gente tratou aí ao longo do programa. Eu
trato eles, eu analiso de uma forma um pouco mais sintética nesse livro. Claro, também trago aí jurisprudências, doutrina, então acho que é uma obra bem interessante para o aluno, porque ele vai ter os primeiros passos, os primeiros fundamentos para que ele se aprofunde na temática do direito do trabalho. Professor, o direito do trabalho, a gente sabe que as leis estão em constante mudança, mas assim, no caso do direito do trabalho, é preciso estar de olho, tem muita alteração nessa questão da relação do trabalho no Brasil? Sim, o direito do trabalho, eu digo que ele é um direito de lutas, né? Então é sempre aquela dicotomia, né? O direito do trabalhador, né, contra os interesses do empregador. Então nessa luta, esses direitos sociais, eles vão se ampliando, eles vão se estendendo. Então, realmente, é um direito bem dinâmico, né? As normas do direito do trabalho, elas mudam constantemente e, em geral, para ampliar direitos do trabalhador, né? Eventualmente, nós temos aí algumas normas que acabam restringindo alguns direitos do trabalhador, mas são por outras situações. Então, temos situações econômicas que são analisadas, que, na verdade, o pensamento final qual é? O pensamento final é, olha, eu estou diminuindo alguns direitos aqui, mas individualmente. Mas, de forma geral, eu estou protegendo a economia, protegendo, então, o mercado de trabalho em si. Tá? Mas, em regra, os direitos eles são sempre para frente. Né? Eles serão ampliados, serão acrescidos ao longo dos anos. Como eu falei no início aqui da entrevista em relação aos direitos trabalhistas há 100 anos atrás e os direitos trabalhistas hoje. Professor, muito obrigada pelas informações, por estar aqui com a gente. Foi uma conversa muito legal. Que é isso, eu que agradeço. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Você pode mandar um e-mail para a gente. Anote aí, saberdireito@stf.jus.br. Você pode também acompanhar a programação www.tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.